Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre funções orgânicas. Bom, já introduzimos a química orgânica e nós entendemos também que existem classificações para esses tipos de compostos orgânicos que nós damos de funções. Recordando que funções é tudo aquilo que nós conseguimos agrupar, por isso é chamado de funções. E essas funções, na química orgânica, ela é basicamente dividida em três partes. A primeira parte nós chamamos de hidrocarbonetos, a segunda parte que nós chamamos de compostos orgânicos oxigenados e a terceira parte, e não menos importante, são os compostos orgânicos nitrogenados. Claro, também entendendo que existem os compostos sulfurados e também os anidridos ou até mesmo os sais orgânicos. Mas vamos dar primeiramente visibilidade para esses três tipos de compostos e como é que eles são divididos. A primeira parte de compostos orgânicos é o que nós chamamos de hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto, na verdade, são, relembrando, compostos orgânicos que só têm átomos de carbono e hidrogênios na mesma fórmula molecular. Então, por isso que nós costumamos ter, por exemplo, um número de carbonos e também um número de hidrogênios. Então, nós vamos aqui representar pelas letras X para carbono e Y para hidrogênio. Eu posso ter qualquer quantidade de átomos de carbono e hidrogênio, desde que eu tenha os dois e assim me possibilite formar, então, esse grupo orgânico que é chamado de hidrocarboneto, essa função orgânica que é chamada de hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos geralmente são divididos em alguns subgrupos, como por exemplo os alcanos, também os alcenos e até mesmo alcinos. Esses alcenos também são chamados de alquenos, alcinos também são chamados de alquinos e, por fim, os alcadienos. Cada grupo desse, a diferença é mínima, ou seja, está relacionada à sua ligação química. Por exemplo, o alcano tem ligações simples, o alceno tem ligações duplas, o alcinos tem ligações triplas e os alcadienos têm duas ligações duplas na mesma molécula. Então, por isso que eles são divididos dessa forma e por isso nós damos também nomenclaturas um pouco quanto diferentes, segundo a IUPAC, para esses compostos que são chamados de hidrocarbonetos. Entrando no contexto de compostos orgânicos oxigenados, começamos então pelos caras que são chamados de álcool. O álcool, na verdade, é um grupo orgânico que acontece quando eu tenho aqui um grupo R ligado a um grupinho chamado de OH, ou melhor, hidroxila. Claro, esse R aqui é o que nós chamamos de substituinte. E esse substituinte significa o seguinte: eu posso colocar ali qualquer número de átomos de carbono que eu quiser. Pode ter 1000 carbonos aí, mas desde que esteja o OH também ligado à extremidade, eu tenho então um álcool. Então, toda vez que eu tiver carbonos enfileirados e OH, eu tenho um álcool. Só que, além do álcool, eu também tenho o enol. O que é o enol? O enol, você tem carbonos que estão ligados com uma ligação dupla e, além dessa ligação dupla, eu também tenho o OH, essa hidroxila. Lembrando, pessoal, o seguinte, que essa hidroxila aqui é o que nós chamamos de até mesmo grupo funcional. Atentem-se a esse caso. Grupo funcional é diferente de função orgânica. O grupo funcional é o que dá a função orgânica. Então, por exemplo, para ser álcool ou enol, eu tenho que ter pelo menos a hidroxila para isso acontecer, desse grupo funcional. Aliás, além do álcool e do enol, que tem esse grupo hidroxila, nós também temos o que nós chamamos de fenol. O fenol já é diferente. Por quê? Porque além de ter a hidroxila, eu também tenho a necessidade de ele estar ligado a um anel aromático. E você lembra muito bem que o anel aromático, eu tenho 6 carbonos que estão fazendo ligações duplas entre si, ou eu posso representar por essa simples circunferência, e eu tenho aqui ligado entre ele a hidroxila. Então, essa hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Então, por exemplo, se você tivesse um anel aromático, também pode ser dessa forma, e que você tenha esse hidroxila ligado desta forma, você não tem um fenol, tá? Porque o fenol, para ser fenol, ele tem que estar com a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. E nesse caso aqui, a hidroxila não está ligada diretamente ao anel aromático, e sim está passando por um outro átomo de carbono. Por isso, não é fenol, e sim álcool.
aí vai ser um álcool normal mesmo, tá? Como o primeiro caso ali de cima. Então, ó, dos compostos orgânicos oxigenados já foram então os álcools, os enóis, os fenóis. Nós também temos um grupo que é chamado de cetona. Cuidado, tá? Não é acetona, é cetona. Cetona é um grupo orgânico, ou uma função orgânica, melhor dizendo, onde eu tenho aqui, por exemplo, 3 átomos de carbono, ou posso ter aqui um substituinte, posso ter aqui um substituinte, ó, aqui, posso ter substituinte aqui, vou chamar de 1 e 2 para diferenciar. E nesse carbono aqui, que nós vamos chamar de carbono secundário, ele está ligado, ó, a uma ligação dupla com o oxigênio. Então, nasce aqui um outro grupo funcional, que é chamado, ó, de carbonila. Então, aqui está a carbonila. É quando esse átomo de carbono está fazendo ligação dupla com o oxigênio, que na verdade é um carbono secundário. Por isso que você tem cetona. Lembra que é carbono secundário? É um carbono que faz ligação com outros 2 átomos de carbono. Por isso que é chamado de carbono secundário. Quando você tem uma carbonila aí no meio, é chamado de cetona. Além da cetona, nós também temos o aldeído. O aldeído, nós temos aqui um radical que está ligado a um átomo de carbono, ligação com oxigênio e hidrogênio. Então, ó, nós também temos a presença de uma carbonila. Então, ela também apresenta a carbonila. E não só a carbonila, né? Mas também o átomo de hidrogênio. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de aldeído. Então, ó, já vamos juntando as peças. Ó, hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio. Álcool, enol, fenol, cetona, aldeído. E existe um tipo de reação muito comum que acontece entre um álcool, inclusive, com o aldeído. Um álcool mais aldeído me forma ainda uma outra função orgânica. É o que nós chamamos, por exemplo, de ácido carboxílico. O ácido carboxílico é simplesmente assim. Você tem aqui um substituinte que está ligado aqui a uma carbonila e também, ao mesmo tempo, ó, um grupo hidroxila. Então, junta comigo. Ó. Você tem um carbonila e tem um grupo hidroxila. Por isso que nós estamos aparecendo de um outro grupo funcional que nós chamamos de carboxila. O grupo carboxila, na verdade, é a união de carbonila mais hidroxila. Então, quando você tem essa carboxila, você tem um ácido carboxílico, que é a função todo composto ali orgânico, ou pelo menos de um pedaço desse composto orgânico. Além desse ácido carboxílico, nós também temos um grupo que ele é chamado de éster. O que é o éster? Cuidado, tá? Não é éster não, tá? É éster. Você vai pegar, por exemplo, o ácido carboxílico e vai reagir com um álcool. Aí vai me formar o éster. Você tem aqui um substituinte que está ligado aqui, ó, a uma carbonila. E essa quarta ligação do carbono está ligada a um átomo de oxigênio, né, um heteroátomo. E aqui, ó, a continuação da nossa cadeia, aqui, mais um substituinte. Então, quando você tem esse pedaço aqui, ele é chamado de éster. Alguns gostam de abreviar, né, esse pedaço como apenas COO. Quando você tem um COO, você tem um éster. Quando você tem apenas um COOH, você tem um ácido carboxílico. E quando você tem um COH ou CHO, você tem o aldeído. Então você também pode, dependendo da disposição das moléculas, de repente uma forma estrutural simplificada. Aí se tiver COH ou CHO, é aldeído. Se tiver com a terminação COOH, é ácido carboxílico. Se tiver com a terminação COO, né, na verdade nem terminação, né, no meio, então você tem um éster. Além do éster, você também tem o éter. O éter é o seguinte, você tem aqui um heteroátomo entre a cadeia carbônica. Então, ó, você tem aqui um substituinte 1, oxigênio, substituinte 2. O fato de ter oxigênio no meio da cadeia carbônica, eu tenho então uma função que é chamada de éter. Dentre as funções orgânicas oxigenadas já foram álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, éter. E aí nós vamos migrar para as funções orgânicas nitrogenadas, tá? Cuidado, porque existem também chamados de nitrocompostos. E os nitrocompostos entram em outro contexto. Mas nós vamos falar aqui sobre apenas duas, que é chamado de aminas e amidas. Qual é a diferença? As aminas não têm a presença de um grupo funcional, que é justamente a carbonila. Então, por exemplo, você tem aqui um substituinte 1 ligado com carbono e ligado aqui com um grupo
NH2, por exemplo. Então você tem aqui, tem esse grupo aqui, por exemplo, CH2, dessa forma. Então, ó, está ligado dessa forma, não tem carbonila aí por perto, então é uma amina. Agora, se você tiver aqui um substituinte, onde esse carbono está fazendo carbonila, e aí vem esse grupo N2, que é o que nós chamamos de amino. Quando apresenta a carbonila, ó, é o que nós temos então uma amida, porque a amida ela ela tem a carbonila, tá certo? Quando não tiver é a amina. Então, pessoal, essas são as funções orgânicas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Valeu.